Novamente a todos. Olá novamente a todos. Vamos dar sequência aqui ao nosso ciclo de aulas, né, da disciplina de Física 3. Hoje vamos falar sobre o capítulo 25 no Tipler, né? Ele é o capítulo 25, corrente e resistência. Ele pode ser chamado também, em alguns outros livros, podem chamar esse capítulo também de circuitos de corrente contínua, ok? Bom, primeiramente, a gente tem que relembrar que num circuito, num fio, né, num material condutor, melhor dizendo, a gente pode ter que o campo elétrico é estabelecido, porque se a gente coloca esse circuito, esses cabos elétricos, vamos dizer assim, né, ligados aos polos de uma bateria, a gente pode ter em mente que vai ser estabelecida uma diferença de potencial elétrico, né? E, portanto, um campo elétrico. Esse campo elétrico é o responsável pelo movimento das cargas elétricas, no caso aqui dos elétrons. Tá certo? Então, a gente percebe que se existe campo elétrico neste sentido, né, acelerando aqui ou dando movimento para os elétrons, existem então potenciais elétricos, ou se preferir, né, superfícies equipotenciais, certo? Como a gente viu no capítulo anterior, que vão mudando o seu valor à medida que você vai caminhando no sentido do campo elétrico, tá ok? Tá ok? Ou contra o campo elétrico, tá certo? E aí, então, essas equipotenciais que existem aqui de ponto a ponto indicam que o potencial elétrico está diminuindo em função do andamento aqui no circuito, tá ok? Então, aqui a gente teria um V da bateria, um V máximo, né? E esse circuito as cargas vão caminhando, né, aceleradas pelo campo elétrico, e a gente vai perceber que então, ao completar esse ciclo, a gente vai ter aqui um V mínimo, tá ok? É assim que funciona, tá certo? É assim que as baterias funcionam nos circuitos, é assim que as cargas se movimentam. Então veja que se a gente realmente coloca então esse circuito, esses fios numa bateria, a gente vai ter um movimento de cargas elétricas. E esse movimento acontece porque existe uma diferença de potencial elétrico entre este ponto e este ponto. Se o potencial fosse constante, isso não aconteceria, ok? Mas o que garante que isso acontece mesmo, o potencial vai diminuindo? Primeiro, porque ele está caminhando num material cuja resistência elétrica é diferente de zero, ok? Esse material não é um material supercondutor, tá? Então a resistência pode ser pequena, mas não é zero. Então o campo elétrico vai ter que dar energia para que as cargas vençam essa oposição, essa resistência elétrica desse material, ok? Bom, então, por definição, corrente elétrica nada mais é do que o movimento de cargas elétricas em função do tempo, ok? Várias cargas atravessando uma seção reta de um fio ou de um material qualquer, né, de um material condutor ou mesmo um semicondutor, estabelecem o que a gente chama de corrente elétrica, cuja unidade é, no SI, Coulomb por segundo, que é ampere, tá ok? Um Coulomb em 1 segundo, atravessando um fio, equivale a 1 ampere, ou 1 A maiúsculo, tá certo? Ok, algumas regrinhas, tá? Para correntes elétricas. A gente tem que as correntes elétricas são grandezas escalares, não são vetores.
Então, apesar da gente desenhar no circuito setinhas indicando para onde essas cargas estão indo, corrente elétrica não é uma grandeza vetorial, tá? Diferente da densidade de corrente, que aí sim é uma grandeza microscópica e vetorial, ok? Então, a gente tem que nos circuitos existem os pontos de nó. Então, quando tem um nó, o circuito se ramifica. A corrente que antes era I0 se divide em I1 e I2. Eu falei se divide caso as resistências nesse trecho e nesse trecho sejam as mesmas. Se as resistências não forem iguais, é claro que essas correntes vão mudar o seu valor, elas não vão ser iguais, tá ok? Mas a soma de I1 com I2 dá a corrente total que entrou pelo nó do circuito. Outra convenção é que a gente vai considerar que as cargas no circuito são positivas, mas na realidade isso não é tão verdade, né? Porque na maioria dos casos quem conduz as cargas que estão em movimento são as cargas negativas, são os elétrons. Só que para efeito de convenção a gente vai considerar que elas são positivas, tá ok? Então, o movimento sempre vai ser desenhado considerando que as cargas são positivas. Se elas forem negativas, e se isso for explícito num problema, lembre que ela vai ter que ser no sentido contrário do movimento da carga positiva. Ok? Bom, então cargas individuais, né, isoladas, atravessando um pedaço de um material, né, vão fazer isso com uma certa velocidade, né, porque elas vão atravessar uma certa área num espaço e numa área num tempo ΔT. Essa velocidade que as cargas apresentam nos materiais, atravessando os materiais, é chamada de velocidade de deriva, ok? Unidade no SI, metros por segundo. Ok? Então, velocidade de deriva é a velocidade das cargas no interior dos materiais. Quem dá essa velocidade? Geralmente as baterias, e como as baterias têm potenciais elétricos, campos elétricos são estabelecidos no interior desses materiais e que dão um movimento para as cargas elétricas. Ok? Então, mais uma definição aqui. Então, a gente vai sempre considerar que isto aqui é verdade. Ok? A gente vai considerar que as cargas que estão em movimento são cargas positivas. Portanto, o sentido da corrente aqui, nesse caso, é o do campo elétrico. Se é o sentido do campo elétrico, então aqui nesse caso para a esquerda, porque elas estão sendo aceleradas no mesmo sentido do campo elétrico, a velocidade coletiva dessas partículas, que é a velocidade de deriva, vai ter também o sentido do campo elétrico. E a densidade de corrente, que eu disse que é uma grandeza vetorial, definida como corrente sobre a área do condutor, do material, ou se preferir, aqui na forma vetorial, é o número de cargas vezes a carga elétrica, vezes a velocidade de deriva, que é uma grandeza vetorial, tá ok? Isso é a densidade de corrente. Então, a gente pode escrever a corrente elétrica em função da densidade de corrente, atravessando a seção reta do material, nesse caso aqui de um fio circular, tá ok? Caso as cargas sejam negativas, que é o mais comum, mas a gente vai sempre considerar como positivas, né? A gente vai ter que as cargas são aceleradas, são movimentadas, né? Se movem contrárias ao campo elétrico, porque nesse caso é uma carga negativa, então ela tem que ir contrário ao sentido do campo elétrico. Portanto, a velocidade de deriva, nesse caso, é para a direita, contrária ao campo. Porém, por convenção, corrente elétrica é contrária ao movimento das cargas negativas.
e, portanto, a densidade de corrente também vai ser considerada como contrária ao sentido real do movimento das cargas. Ok? Lembra que isso aqui é o que é o convencional, que convencionalmente se usa. Essa convenção de sinais.